quero falar a respeito de um dos bens mais preciosos que nós possuímos e que talvez algumas pessoas já não possuam mais. Eu estou falando dos pais. Quem aqui ainda tem pais vivos? Há pessoas que têm ainda pais vivos e há pessoas que já não têm mais pais vivos. No entanto, eu creio que o que será pregado aqui hoje é importante tanto para quem ainda tem seus pais, quanto para aqueles que, por algum motivo, já não os têm. Então, que nós estejamos atentos a esta palavra. É provável, amados, que quando Moisés desceu do Monte Sinai com 2 tábuas de pedra na mão, escritas pelo próprio dedo de Deus, essas 2 tábuas tinham um conteúdo igual. Sabe quando você vai fazer um contrato e cada parte do contrato recebe um documento? Parece que essa era a ideia de acordo no Antigo Oriente Próximo. Cada um ficava com uma cópia. E dessa forma, então, uma cópia foi depositada dentro da arca. E Israel ficou com a outra tábua para poder lembrar dos mandamentos de Deus. Porém, historicamente, os cristãos preferiram pensar nas 2 tábuas como 2 listas de mandamentos, em que a primeira lista ou a primeira tábua diz respeito aos mandamentos verticais, aqueles que regem o nosso relacionamento com Deus. E na segunda tábua, os cristãos entendem que estão os mandamentos que se relacionam com o próximo. Então nós temos na primeira tábua 4 mandamentos em relação a Deus. Quais são? Aqueles que nós já pregamos aqui. Não terás outros deuses além de mim, não farás para ti imagem de escultura, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, e lembra-te do dia do Senhor para o santificar. E na segunda tábua estão os seguintes mandamentos, e são os que nós continuaremos pregando nesta série dos 10 mandamentos. Honra os teus pais, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho e não cobiçarás. Então hoje a gente chega na metade da série, entrando na segunda tábua da lei. E quem faz a transição da primeira para a segunda tábua é o 5º mandamento, do qual nós falaremos hoje. É o mandamento que fala sobre a honra aos pais. O 5º mandamento, ele é a base para todos os outros mandamentos de relacionamento com o próximo. Agostinho de Hipona, ele diz: se alguém deixar de honrar os seus pais, haverá alguém que essa pessoa respeite? Se eu não honro os meus pais, eu não sei honrar qualquer outra autoridade. Então a honra, ela começa a ser construída em casa, no relacionamento com os pais. É com eles que nós aprendemos a obediência e o respeito, para viver bem com as pessoas e para sabermos nos relacionar com as estruturas de autoridade que existem na sociedade, em todos os lugares em que nós vivemos. Então, eu quero começar com essa frase: o amor ao próximo começa com a honra aos pais. Esse é o primeiro mandamento da tábua que diz respeito ao nosso relacionamento com o próximo. Os pais geralmente são as pessoas mais próximas a nós, desde o nosso nascimento, salvo alguns casos. A família é o melhor contexto para nós aprendermos o que é honra. O pastor Kevin DeYoung diz o seguinte: ao longo da história,
Quando os regimes totalitários tentaram exercer controle sobre as pessoas, um dos principais mecanismos pelos quais fizeram isso foi romper esse apego à família, fazendo da lealdade ao Estado e não da honra aos pais o bloco da construção da sociedade. Então, esse exemplo ele demonstra a importância social da família. Uma boa forma de nós transtornarmos esse mundo, como fizeram os apóstolos ali no primeiro século, é começando através da edificação de uma família para a glória de Deus, uma família centrada na palavra, uma família cujas respostas aos dilemas do dia a dia venham da palavra. É isso que nós precisamos fazer, solidificar a construção das nossas famílias na palavra. E é por isso que então eu convido você a abrir a sua Bíblia em Êxodo, capítulo 20, versículo 12. Êxodo, capítulo 20, versículo 12. Honra teu pai e tua mãe, para que tenhas vida longa na terra que o Senhor teu Deus te dá. Hoje eu quero expor esse versículo em duas partes. A primeira parte, eu quero falar a respeito do mandamento: honra teu pai e a tua mãe. A segunda parte, eu quero falar da promessa: para que tenhas vida longa. Então, a primeira parte a gente já entra aqui, o mandamento: honra teu pai e tua mãe. O que significa honrar os pais? O reformador João Calvino oferece uma resposta. Ele define o ato de honrar aos pais em 3 palavras: reverência, obediência e gratidão. Em primeiro lugar, sobre a reverência, Levítico 19, 13, a parte A do versículo diz: cada um de vós respeitará sua mãe e seu pai. Isso significa de forma clara que a vontade de Deus, revelada em sua lei moral, é que os filhos respeitem os seus pais. No hebraico, a palavra que é traduzida por honra aqui, o verbo honrar, é kabod. Essa palavra é utilizada no Antigo Testamento para se referir a glória ou peso. E talvez seja por isso que o livro de Provérbios, capítulo 17, versículo 6, diz que a coroa dos idosos são os filhos dos filhos, mas a glória dos filhos são os seus pais. Olha como a Bíblia exalta o entendimento, a perspectiva que nós temos a respeito dos nossos pais. A glória dos filhos são os seus pais. Isso implica que filhos que desrespeitam os seus pais, eles são uma vergonha, porque eles estão pisando na própria glória. A palavra kabod, ela implica que os pais deveriam ser respeitados, porque eles possuem uma função importante de autoridade que foi designada pelo próprio Deus, de forma que desprezar a autoridade dos pais significava desprezar a autoridade do próprio Deus que instituiu os pais sobre os filhos. E esse pecado, amados, era tão grave, mas tão grave, que quando o filho era rebelde para com os seus pais, quando ele amaldiçoava os seus pais, o que a lei de Moisés prescrevia era o apedrejamento desse filho. Deuteronômio 21, do 18 ao 21. Olha o que está escrito aqui: se alguém tiver um filho teimoso e rebelde, que não obedece às ordens do pai nem da mãe, e que ainda que o castigue não lhes dá ouvidos, seu pai e sua mãe o pegarão e o levarão aos anciãos da sua cidade, à entrada do lugar onde moram, e dirão a eles: este nosso filho é teimoso e rebelde, não obedece às nossas ordens, é um libertino e bêbado. Então todos os homens da cidade o apedrejarão até a morte.
Assim exterminarás o mal do meio de ti, e ao ficar sabendo disso, todo Israel temerá. O problema, amados, é que desde que o pecado entrou no mundo, o coração humano é anarquista. Ele rejeita a ordem de Deus e rejeita também a ordem das autoridades que Deus instituiu, dos que representam o governo de Deus na família, na sociedade, na igreja, ou seja, onde for. E por isso nós temos testemunhado tristemente como as gerações que vão se sucedendo, elas vão piorando no tratamento para com os pais. Nós vemos o que? Crianças, adultos, adolescentes, pessoas de todas as idades, desrespeitando seus pais nos dias de hoje. E aí, por consequência, os filhos rebeldes acabam também não respeitando os professores na escola, os supervisores na empresa, os pastores na igreja e as lideranças políticas na sociedade. E além disso, soma-se a forte influência de uma cultura que idolatra a liberdade individual e tem aversão a qualquer tipo de autoridade instituída. Mas o que a gente precisa lembrar, através desse sermão hoje, é que o cristão ele não vive da forma que a cultura vive. O cristão não pensa da forma que a cultura pensa. Então, se a cultura tem aversão a autoridades, o cristão ele não pode ser igual. Ele não pode viver como no tempo de Juízes, em que cada um fazia o que parecia certo ao seu coração. Sabe? O cristão não é um anarquista. Ele não se alegra com a desordem. Mas o cristão entende que Deus instituiu autoridades. E então ele se submete a elas. Pelo poder do Espírito Santo que habita em nós. E em resposta de gratidão àquele que salvou a nossa vida, nós devemos respeitar os nossos pais. Sabe, hoje a gente levanta a voz, maltrata, pragueja contra os pais, como se fosse algo normal. Mas se nós estamos fazendo isso, nós precisamos de arrependimento hoje. Porque essa não é a vontade de Deus, isso é pecado. É claro que a nós não se aplica a mesma punição que se aplicava ao tempo da lei de Moisés. No entanto, a lei moral de Deus continua dizendo que toda pessoa deve respeito aos pais. Sabe? Os jovens caem muito nesse erro, adolescentes, de achar que porque conhecem mais de tecnologia, conhecem mais da vida. E aí de repente acha que não tem nada para aprender com quem tem mais idade. Mas, gente, pensa bem. Os nossos pais viveram muito mais tempo do que a gente. Eles são muito mais sábios do que nós, ou deveriam ser. Não é verdade? Então, por que às vezes a gente simplesmente quer seguir o nosso caminho sem dar ouvidos àquilo que os nossos pais dizem? Então, em primeiro lugar, nós honramos aos pais respeitando. Em segundo lugar, nós honramos aos pais obedecendo. Efésios 6,6 diz: Filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa. Então os filhos devem obediência aos pais, principalmente quando estão morando debaixo do mesmo teto. Quando estão ali, sendo sustentados por eles. E mesmo quando são adultos, quando saem de casa, quando adquirem a sua independência para tomar decisões, os filhos ainda precisam considerar o valor da instrução e da sabedoria dos pais. É importante dizer que aquele texto que diz: deixará o homem ao seu pai e sua mãe, ele não significa deixar a instrução do seu pai e da sua mãe. Ele está falando de deixar a casa. A instrução continua sendo válida. O que ele te ensinou, o que ele me ensinou, o que os nossos pais nos ensinaram, continua sendo válido, continua sendo importante. O deixará e deixará a casa.
Provérbios capítulo 1, versículo 8 diz: meu filho, ouve a instrução do teu pai e não desprezes o ensino de tua mãe, pois serão como uma coroa de graça para a tua cabeça, ou colares para o teu pescoço. Quando os nossos pais estão nos instruindo, segundo a Bíblia, eles estão nos enfeitando. Eles estão nos enfeitando com respeito, com dignidade, com valores, com educação. E isso nos torna belos. Nos torna belos diante do mundo, diante da sociedade. Nos torna belos diante do bairro onde a gente mora, enfim, diante das pessoas. Nós podemos ter a melhor aparência física, podemos vestir as melhores roupas, mas se nós não formos adornados pela sabedoria familiar, a gente começa a ficar horrível. A gente começa só a se preocupar com a nossa própria liberdade e não mais com valores. E não mais com o que os sábios têm a dizer. Essa geração, ela não consegue manter uma conversa com pessoas idosas. As pessoas idosas, elas se sentem isoladas porque as pessoas não conversam com elas como se elas fossem invisíveis, como se elas não tivessem nada a dizer. Mas a gente não pode esquecer que o que a gente está passando hoje, talvez essas pessoas passaram há 40 anos atrás. A sabedoria delas pode te livrar do mal. A nossa cultura é muito diferente da cultura de Israel. Israel, quando tinha que tomar uma decisão difícil, os reis, eles chamavam quem? Eles não chamavam os jovens, não. Teve um rei lá que chamou, enfim, e deu ruim. Mas, normalmente, eles chamavam os anciãos. Eles chamavam as pessoas que tinham maior sabedoria, que tinham mais idade. Mas a geração de hoje ignora, né? A comunicação hoje é via celular, né? Ignora o que os idosos dizem. Ignora a existência deles. E aí depois que eles morrem, a gente leva flores. O problema é que parece que a nossa natureza pecaminosa colocou o inversor. Que quando a mãe fala, você não vai, como que o filho escuta? Pode ir. Já percebeu isso? Quando os pais falam uma coisa, o filho escuta outra. Eu não sei o que acontece. Isso é a coisa, a natureza pecaminosa. Mas a vontade de Deus revelada nas Escrituras é que os filhos não somente respeitem, mas obedeçam aos seus pais. E aqui eu faço uma ressalva. A obediência dos filhos aos pais não deve ser cega. Quando os pais oferecem uma ordem que contraria a palavra de Deus, aí a palavra de Deus está acima do que está sendo ordenado pelos nossos pais. Salvo isso, nós precisamos ser obedientes a eles. Quando Pedro e os apóstolos foram proibidos pelas autoridades que disseram, vocês parem de pregar o Evangelho, parem de falar o nome de Jesus, Pedro respondeu, mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Quase que eu inverti. Mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Então, se por acaso, esse é o limite, tá? O seu pai ou a sua mãe te der uma ordem que é contrária à palavra de Deus, aí você não somente pode, mas você deve desobedecer e ficar com a palavra de Deus. Eu trago aqui alguns exemplos. Se os seus pais te proibirem de seguir Jesus, você precisa continuar seguindo. Jesus disse que quem ama o pai, a mãe, o irmão ou a família mais do que a ele, não é digno dele. Então, se por algum motivo alguém exigir que você não siga Jesus, aí você tem que desobedecer. Um outro exemplo, se seus pais mandarem você roubar no mercado, você não vai fazer isso, porque Deus, a lei de Deus diz não furtarás. A lei moral de Deus é contra o roubo. São exemplos aqui, nesses casos em que os pais contrariam a palavra de Deus, eles precisam ser desobedecidos, tá? E aqui por último, a gratidão. Talvez seja interessante nós pensarmos no quanto nossos pais se sacrificaram para cuidar de nós. Em quantas noites eles dormiram mal
só para que a gente se sentisse bem e tivesse um bom sono. No quanto os nossos pais sacrificaram tempo, dinheiro, recursos para podermos fazer bem, esforço, lágrimas. E às vezes a gente esquece disso. Parece que a gente esquece do que os pais fizeram por nós. Parece que não é incomum os filhos agirem com tremenda ingratidão. Mas, gente, com todos os defeitos, eu não sei quem são seus pais, talvez. Alguns talvez eu conheça, mas só conhece quem viveu debaixo do mesmo teto. Eu não sei quais eram os defeitos deles. Eu sei que os meus também têm, meu pai tinha, minha mãe tem. Mas com todos os defeitos que os nossos pais têm, eles são os nossos pais. E a gente também não pode esquecer que a gente também não é coisa boa, não. Você fala, meu pai é difícil, você é o quê? Minha mãe é difícil, você é o quê? A gente não sabe nem quanto tempo a gente vai poder ter com eles mais. E a gente cai numa vida de ingratidão, esquecendo de tudo que os pais fazem por nós. Qual foi a última vez que você olhou para o seu pai ou para a sua mãe, você que tem pais vivos, e disse assim, eu sou grato a Deus pela sua vida? E eu queria desafiar você. Se você tem pais vivos, pega o seu celular e manda uma mensagem para eles agora. Sou grato a Deus pela sua vida. Enquanto eu tomo água, vocês podem fazer isso, tá? Gratidão é honrar os pais, amados. E às vezes a gente pensa em gratidão muito no que a gente fala. Mas a gratidão ela também se manifesta através de gestos. Por exemplo, ajuda financeira. Quando nós ajudamos financeiramente os nossos pais, nós estamos honrando os nossos pais. Inclusive, tem uma circunstância em que os discípulos de Jesus estavam comendo sem lavar as mãos. E aí os fariseus e doutores da lei que estavam ali, lava uma. Eles começam a olhar para os discípulos de Jesus e falar, que absurdo! Eles não estão lavando as mãos. Era um rito de purificação do sistema judaico. Como ousam esses homens não lavar as mãos? E aí foram reclamar para Jesus. E aí Jesus olha para eles e fala, olha, que engraçado, vocês estão preocupados porque os meus discípulos não estão lavando as mãos, mas vocês desonram os pais de vocês? Por quê? Porque vocês dizem assim, olha, se você contribui com o templo, se você entrega o que eles chamavam de corban, você não precisa ajudar os seus pais financeiramente. E aí Jesus, ele fala o seguinte, com isso vocês estão desonrando os pais de vocês. E ali Jesus deixa claro que essa é uma forma de honrar os pais em gratidão. Gratidão não é só ficar falando, eu te amo. Você ama? Pega os boletos dele e paga. Quero ver se ama nessa hora. Gente, gratidão também se manifesta assim. Ajudando financeiramente. Às vezes sustentando. Quando seus pais não têm força e não têm um recurso. Já estão com idade e não têm um recurso e os assiste. Aí Paulo vai dizer que é responsabilidade dos filhos fazerem isso. Continuando, outra forma de honrar os pais em gratidão é permanecendo por perto. Porque às vezes a gente acha que nossos pais precisam de muita coisa e às vezes eles só querem você perto. Só querem um momento a mais com você. E entenda uma coisa, o texto disse, deixará o homem seu pai e sua mãe e se unirá à mulher. Mas o texto não diz, abandonará o homem seu pai e a sua mãe. Abandonar os pais é uma desonra.
Então a gente precisa também entender que eles querem a gente por perto. Normalmente, existem casos que, infelizmente, enfim, existem rupturas nesse mundo, mas eu não vou entrar nesse mérito. Mas, amados, a vontade de Deus revelada nas Escrituras é que nós também sejamos gratos a Deus por todas as coisas, inclusive os pais que Ele nos deu. Então, resumindo aqui, nós devemos honrar os pais com reverência, obediência, gratidão. E apesar desse mandamento, o 5º mandamento, mencionar apenas os pais, historicamente esse mandamento ele tem sido interpretado em relação a todas as outras autoridades. A submissão do filho aos pais, das esposas aos maridos, dos empregados aos patrões, das ovelhas aos pastores, dos cidadãos aos governantes. Eu tenho todas as referências aqui. Tudo isso está na Bíblia. É uma extensão da representação da autoridade de Deus, que começa no lar, mas passa pela igreja, pela sociedade e por toda a nossa vida. Então esse mandamento não somente em relação aos pais, mas nós precisamos amar, respeitar, sermos gratos por todas as autoridades que Ele colocou em nossas vidas, que nos impedem de sucumbir em meio à desordem. A autoridade, por mais falha que ela seja, ela traz uma ordem. Então seja grato por cada uma das pessoas que o Senhor permitiu ser líder sobre você. Talvez o seu chefe não seja tão bacana quanto você queria, mas ele está trazendo alguma ordem para aquela empresa. Então, todas essas autoridades são importantes, mas entenda uma coisa, tudo começa em casa, honra começa a ser aprendida em casa. Essa é a primeira parte. Falei do mandamento. Filhos, honra aos teus pais. Agora eu falo da promessa, a segunda parte. Para que tenhas vida longa. Como que Yahvé estimulou Israel ao 5º mandamento? Fazendo essa promessa. De que os dias deles seriam prolongados na terra prometida. A terra que ele está falando é Canaã. Ei, se vocês honrarem os pais de vocês, vocês vão viver mais tempo. Os dias de vocês na terra que mana leite e mel serão prolongados. Se o povo de Israel honrasse os seus pais, obedecesse os seus pais, eles aprenderiam a aliança. E, consequentemente, eles não serviriam outros deuses. Eles serviriam somente Yahvé. E o que fez Israel ser tirado da terra e ser levado para o exílio babilônico de 70 anos? Foi a idolatria. Mas por quê? O meio de Deus prevenir contra a idolatria era o ensino dos pais. Ele disse na lei: inculca nos filhos de vocês, ensina aos filhos de vocês. Então, por trás da idolatria, não tinha só a influência dos povos pagãos, mas tinha também o fato dos filhos se distanciarem daquilo que os pais israelitas tinham ensinado, que era temer ao Deus de Israel. Enfim, por isso os dias de Israel na terra foram diminuídos. Olha só como a palavra é verdadeira. Agora a pergunta é, eu não sou israelita, então como que esse mandamento, como que essa lei moral de Deus se aplica a nós nos dias de hoje? O Arthur Pink responde, ele diz o seguinte: primeiro, como uma promessa do Antigo Testamento, essa deve ser considerada como tipificando a vida eterna prometida pelo Evangelho, visto que Canaã era uma figura do céu. E, em segundo lugar, ela é repetida no Novo Testamento, visto que frequentemente o modo de Deus é prolongar uma vida obediente e santa. Ou seja, no Novo Testamento, nós vamos encontrar também dizendo que para agora nós temos uma promessa aos que honram os seus pais, de vida longa e abundante, aqui. Mas ao mesmo tempo, além disso, no porvir, uma promessa de uma vida tão longa, que é eterna. Olha que coisa maravilhosa. E aqui é importante dizer que o texto não está dizendo que nós somos salvos porque honramos os nossos pais, mas que honramos os nossos pais porque nós fomos salvos. E
Isso é uma evidência de que nós somos salvos. O Senhor nos fez essa promessa para nos estimular a honrar os nossos pais. Ele fez essa promessa para estimular os israelitas a honrarem os pais. Ele poderia ter estimulado de outra forma, né? Ele poderia ter dito, esse é o primeiro mandamento com ameaça. Mas ele preferiu fazer uma promessa. Olha que coisa maravilhosa. Você quer viver bastante? Ah, não, eu vou contratar um convênio do melhor que tem. Não é sobre isso. Talvez você até prolongue a vida, mas não seja abundante. A abundância da vida está em nós, de fato, desfrutarmos os melhores dias com aqueles que nos criaram. E aqui, depois de feita essa exposição, o mandamento e a promessa, a pergunta para nós caminharmos para o final desse sermão: qual a relação de Cristo com o quinto mandamento? Cristo é revelado nas Escrituras como o Filho perfeito, que honrou tanto os seus pais humanos, Maria e José, quanto o seu Pai divino. Lucas 2:51a diz: e ele desceu com seus pais, indo para Nazaré, e obedecia a eles, e sua mãe guardava todas essas coisas no coração. Gente, a Bíblia diz que Jesus obedecia o seu pai e a sua mãe humanos. Você concorda comigo que Jesus, sendo Deus encarnado, ou como diz o livro de João, o verbo que era Deus, que estava com Deus, por meio de quem Deus criou todas as coisas. Cristo é aquele que era, aquele que é, aquele que há de vir. Apocalipse diz que na coxa dele está escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Jesus podia olhar para Maria e José e dizer: ei, vocês não sabem com quem vocês estão falando. Fui eu que criei tudo. Mas o texto diz: ele obedecia aos pais dele. Esse é Cristo. E com relação ao Pai Celestial, João 17,4, Jesus diz: eu te glorifiquei na terra, completando a obra da qual me encarregaste. Ou seja, Jesus não somente obedeceu José e Maria, ele obedeceu o Pai Celestial. Ele obedeceu. E Jesus estava tão focado na missão que ele recebeu do Pai, que as últimas palavras dele, uma das últimas, foi o quê? Está consumado. E ele estava querendo dizer: a obra, a ordem que meu Pai me deu, aquilo que ele mandou eu vir fazer neste mundo, está feito. Porque Jesus, ele é obediente. Ele obedeceu, e a obediência de Cristo é a esperança para pecadores como eu e você. Porque a gente não precisa fazer aqui um questionário para eu entender que você já desonrou seus pais. A gente não precisa fazer um questionário aqui para vocês saberem que eu já desonrei os meus pais. Basta nós entendermos o Evangelho. Basta nós entendermos que Romanos diz que todos pecaram, que todos carecem da graça de Deus, que não há quem faça o bem, que todos a uma nos fizemos inúteis. Não há nenhum ser humano que nunca tenha desonrado seus pais, a não ser Jesus Cristo, a não ser o Filho de Deus que veio e fez por nós o que nós não somos capazes de fazer. E por isso que Ele é o Cordeiro perfeito, perfeito para nos substituir, perfeito para morrer em nosso lugar, perfeito para ser aceitável, o sacrifício aceitável a Deus, para levar a nossa culpa. Ele levou sobre si a nossa morte e nos deu a vida dele. Foi isso que ele fez. E aqui eu quero encerrar com a aplicação para você que ainda não é cristão. Essa mensagem te chama a se arrepender e a crer no Evangelho, a crer na obra de Jesus Cristo.
E não pense, quando eu fizer as coisas certas, eu venho para Cristo. Não, não. O fazer as coisas certas está no processo de vir para Ele. Você não faz as coisas certas para vir para Ele. Você vem para Ele e depois Ele te capacita a fazer as coisas certas. Através do Espírito que pela fé começa a habitar em você. Nós não temos poder, mas esse poder, ele nos capacita a honrar os nossos pais. A você que se considera convertido, há evidências suficientes da nossa salvação, da nossa eleição no Senhor. Como que nós, que nos dizemos cristãos, tratamos os nossos pais? Tratamos a nossa mãe? Essa é uma pergunta que nós precisamos nos fazer. Será que nós ainda temos desprezado, levantado a voz, maltratado, xingado? Nós precisamos de arrependimento também. A você que não teve bons pais, eu queria dizer que, apesar de suas más experiências com pais imperfeitos, quero dizer para você que existe um pai perfeito, que pela fé te adota. E Ele é o verdadeiro pai, do qual todos os outros são apenas sombras. Todos os nossos pais são falhos, humanos. Todos os pais humanos são falhos. O único pai verdadeiramente bom e perfeito é o Pai Celestial. Jesus veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas aqueles que o receberam, receberam também o poder de serem feitos filhos de Deus. Essa é uma boa notícia para você que não teve bons pais. Para você que talvez tenha sido abandonado. Esse pai é diferente. A mensagem dele para nós é: eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele não vai embora. A você que por algum motivo não fala com seus pais, por piores que você os considere, lembre que você também não é coisa boa. A vontade de Deus revelada nas Escrituras é que você os procure e você reconcilie e você perdoe. Também quero falar com você que já não tem mais os seus pais. Mediante a obra de Jesus Cristo na cruz do Calvário, Ele fez para si um povo que é chamado de família de Deus, de forma que Ele nos concede através da igreja muitos pais, muitas mães, muitos irmãos, muitas irmãs. Eu acho legal quando Paulo está escrevendo para Timóteo, ele fala: olha, trata os mais novos como irmãos, as mulheres mais novas como irmãs, Timóteo. Trata as irmãs com mais idade como mães, os irmãos idosos como pais. Na família de Deus, você tem pais. Além do Pai Celestial, você pode ter outros pais, outros amigos, outras pessoas que te amam, que podem cuidar de você e você cuidar delas. A família de Deus é algo maravilhoso. A igreja é algo maravilhoso. Sinta-se consolado, você que já não tem os pais, porque a Bíblia diz que Ele é pai de órfãos e juiz de viúvas. E por último, a todos que ainda têm os pais, eu quero dizer: valorize os pais de vocês enquanto vocês os têm. Leve flores para eles enquanto eles ainda podem sentir o cheiro, porque as flores que a gente coloca diante de um túmulo no cemitério pode ter cheiro para nós, mas não tem cheiro para quem está morto. Quem está morto não vê a homenagem que recebe. Então o tempo de homenagear é agora. O tempo de respeitar é agora. O tempo de obedecer é agora. O tempo de reverenciar é agora. O tempo de tomar cafezinho com seus pais é agora. O tempo de ajudar financeiramente é agora. É agora, e a gente não sabe quanto tempo a gente vai ter os nossos pais. Filhos, por favor, quando eles forem embora, as outras coisas não vão preencher o lugar deles. Pode ter certeza disso. Eu estou falando por experiência própria.
que quando eu tinha 12 anos meu pai se foi. E ainda que com o tempo você seja consolado, são coisas diferentes. Ainda que outras alegrias da vida venham, a alegria de ter um pai eu já não tenho há muito tempo. A minha oração hoje é para que o Senhor nos torne sensíveis hoje à nossa própria família, às pessoas especiais que Ele colocou no nosso caminho para cuidar de nós, e todos os defeitos que tenham e que nós também temos. Eu achei muito legal aquele filme Casa de Vidro. Gente, você vai assistindo aquele filme, o pai vai dando uma bola fora atrás da outra e dá vontade de entrar no filme e bater no pai, porque ele faz cada coisa que você fala, não é possível. E a menina tem vergonha do que o pai dela é. O pai dela pega lixo na rua, ela fala que ele é um engenheiro. Só que um dia a ficha dela cai, porque ela dá uma dura no pai dela e fala, nunca mais quero te ver na minha frente. E a mãe dela procura ela e fala, olha, desde que você falou aquilo que ele só fala e nunca faz, ele nunca mais disse uma palavra, ele está doente, ele está na cama. A menina de repente cai a ficha e ela se vê mentindo de novo numa mesa para gente rica, para falar que o pai é engenheiro, enquanto o pai pega papelão, e de repente ela para por um momento e fala, ei, meu pai pega lixo na rua, e eu tenho orgulho dele, e começa a falar. E eu lembro que eu assistindo esse filme, eu comecei a chorar compulsivamente, porque eu falei, ei, seja o que for são os nossos pais, entende? É um privilégio que Deus nos deu em tê-los. Eu não me contive assistindo, sabe? E aí ela larga tudo e começa a lembrar dos bons momentos, das circunstâncias. E quando eu estava vendo esse filme, eu também comecei a lembrar dos bons momentos, em 12 anos que eu pude conviver com meu pai. E eu queria ter ele hoje para poder honrá-lo, sabe? Me esforço o máximo para que isso aconteça. Eu me esforço o máximo para honrar minha mãe. Mas quão duro não é ter meu pai hoje. Talvez você tenha os dois pais ainda. Olha que privilégio. Ama esses velhinhos, por favor. Ama porque vai fazer falta sim. Essa é a vontade de Deus revelada nesse mandamento, nesse texto. Eu não tenho nem voz para pregar hoje, mas eu creio que a ausência da minha voz não cala a voz de Deus de forma alguma. A voz de Deus está no texto, está na palavra. Feche os seus olhos. Eu queria que você fizesse uma oração silenciosa com você mesmo. Pense na sua vida. Pense nos privilégios que você já teve ou que ainda tem. Pense se você tem valorizado. Uma correção é necessária. O nome do filme mencionado não é Casa de Vidro, é Castelo de Vidro.